versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Até aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos estudar as matérias teológicas. Nunca se esqueça, nunca. Teo. Teo quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo ou tratado. Logo, teologia, se teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo, logo, teologia quer dizer estudar a respeito de Deus. É muita ignorância daquele que se diz cristão, seguidores do Cristo, daqueles que se dizem servo de Deus, e não admitir o estudo ou aprendizado teológico. Tem uns que é tão fanático que profere: não quero conta com teologia. Sabe Deus quem é que ensinou isso para ele? Até porque teo quer dizer Deus, logia, estudo ou tratado. Logo, teologia, estudar a respeito de Deus. E todas as segundas-feiras nós estaremos estudando as matérias teológicas. Hoje, introdução bíblica. Na próxima segunda, vamos estudar teologia, estudando sobre Deus, Deus Pai. Posteriormente, cristologia, estudando sobre Deus Filho. Depois, pneumatologia, estudando sobre Deus Espírito Santo. E assim nós vamos estudando todas as matérias do curso teológico. Vamos estudar armatiologia, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja. Vamos estudar escatologia, doutrina das coisas futuras. Vamos falar do arrebatamento, como será após o arrebatamento, como a terra vai ficar após o arrebatamento. Vamos falar do milênio, o reinado de Cristo por 1000 anos, que reinaremos com Ele. Isso será quando estivermos estudando a matéria teológica, uma das matérias teológicas que é escatologia, doutrina das coisas futuras. Bom, vamos falar como a Bíblia chegou às nossas mãos. Se você observar, você vê algumas Bíblias, as mais antigas. Se você abre no livro do Gênesis, aí você vê quem escreveu o livro do Gênesis. O livro do Êxodo, está lá quem escreveu. Levítico, quem escreveu. Tá? E se você abre o Novo Testamento, você já encontra assim, Mateus. Pode observar que está escrito assim: Evangelho segundo escreveu São Mateus. Quem é que colocou isso? Por que está escrito esta palavra, Evangelho segundo São Mateus? Nós vamos falar isso daqui a pouco na introdução bíblica. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Quem é que escreveu segundo escreveu? Marcos não iria escrever. Evangelho segundo eu, Marcos, escrevi. Alguém escreveu, tipo assim, não sou eu não. Foi Marcos quem escreveu. Segundo, escreveu Marcos. Eu estou só, em outras palavras, traduzindo o Novo Testamento. Isso nós já vamos falar daqui a pouco. Vamos lá.
Observe que eu li no livro do Gênesis, nesses capítulos, os céus e a terra. Mas quem escreveu isso? Alguém escreveu. Que a ideia que se tem, é que Deus pegou uma Bíblia, lançou na terra e disse: copiai. E não foi assim. Não foi assim. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, 40 escritores. A Bíblia foi escrita por mais de 40 pessoas e que viveram em épocas distintas. A Bíblia foi escrita nos originais em 3 idiomas: hebraico, parte em aramaico e todo o Novo Testamento em grego. Somente um escritor, bíblico não tinha DNA abraâmico. Todos judeus, todos descendentes de Abraão. Somente um que não era abraâmico, somente um que não era hebreu. Está lá no Novo Testamento, filho na fé do apóstolo Paulo, a saber, o grego Dr. Lucas, que se converteu a Cristo Jesus através do apóstolo Paulo. Ele escreveu 2 livros, e já falamos sobre isso, do Novo Testamento. Ele escreveu Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, e o Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele escreveu um dos evangelhos, que é o 3º evangelho: 1 Mateus, 2 Marcos, 3 Lucas, 4º e último evangelho, São João. Lucas escreveu um dos evangelhos, evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, e Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas. Mas vamos lá. Se você observar, sem fanatismo, se você estudar as Escrituras sem fanatismo, o que quer dizer fanatismo? Falta de conhecimento. Nada mais, nada menos que falta de conhecimento. No caso bíblico, é fanatismo bíblico. Sem conhecimento bíblico e da testa, discutir sem conhecimento, isso não passa de fanatismo. Se você estudar a Bíblia sem fanatismo, você vai perceber que o capítulo 1, o que quer dizer capítulo? O número maior. A Bíblia contém 66 livros. A Bíblia é composta por 66 livros, Antigo e Novo Testamento. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia contém 66 livros. Esses livros são divididos em capítulos e versículos. O número maior é o capítulo. Daí para frente é tudo versículo. Quando aparecer o próximo capítulo, acabou aquele capítulo e começa capítulo seguinte. Por exemplo, capítulo 1. Aí vai, versículo 2 é o número menor, versículo 3 é o número menor, versículo 4. Enquanto você encontrar números pequenos,
faz parte ainda daquele capítulo, do capítulo 1. Quando apareceu o capítulo 2, acabou o capítulo 1 e começa agora o capítulo 2, e os versículos seguintes têm a ver com o capítulo que você está lendo. Ou seja, por que capítulo e por que versículo? Para ficar mais fácil para você achar o que o orador está dizendo, para facilitar você achar uma passagem bíblica. Por exemplo, Jesus veio para cumprir o amor de Deus na terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. Ah, gente, isso está na Bíblia. Mas se eu disser o capítulo, o versículo, se eu disser o livro, você abre no livro. Se eu disser o capítulo e o versículo, no máximo aí, em 30 segundos, todo mundo, todo plenário, vai achar aonde está a passagem que o pastor Abílio está dizendo, que é João 3:16. Olha gente, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, todo mundo abre e vai achar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu disser, gente, nós vamos abrir agora nos Salmos e começar a falar os Salmos. Se eu não disser o capítulo e o versículo, você vai ficar voando. Por isso, capítulo, livro, capítulo e versículo, para facilitar o aprendizado, para que você ache aquela passagem com mais facilidade. E quando foi que isso entrou na Bíblia? Nos originais não tem capítulo e não tem versículo. Isso entrou, nós vamos falar mais na frente, provavelmente a semana que vem, mas isso foi graças a um cardeal, cujo nome era Hugo, cardeal Hugo, no ano de 1200, quase 1300, é que ele colocou capítulos e versículos para auxiliar aqueles que querem aprender as Escrituras. Nos originais não tem capítulo e não tem versículo. Bom, como eu vim dizendo, sem fanatismo, querendo estudar mesmo como a Bíblia foi escrita, e não imaginando que Deus mandou um exemplar, sabe em que idioma você imagina, e diz copiai. Não. Ele foi usando homens, cerca de 40 homens, para escrever as Escrituras Sagradas. Se você observar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6, você vai observar que o escritor do livro do Gênesis, ele está dando uma introdução do capítulo 1 ao capítulo 6. Volto a repetir, sem fanatismo, senão você vai ficar com raiva de alguém que está tentando te instruir. Se você observar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, a palavra Gênesis quer dizer princípio. Por que livro do Gênesis? Livro dos princípios, livro do início de tudo. Como Deus fez o mundo, como Deus fez a humanidade, como Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, como Deus fez o globo terráqueo, como Deus fez a humanidade. O escritor do livro do Gênesis usa 6 capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
para falar como Deus fez o mundo e como Deus criou os animais, os répteis, as relvas, o ser humano. Mas observe, volto a repetir, sem fanatismo, que o escritor do livro do Gênesis está dando uma introdução, usando 6 capítulos, falando como Deus fez o mundo e os habitantes deste mundo. Ele usa 6 capítulos para daí para frente falar de uma nação. Ele trouxe uma introdução de onde ele veio. Ele traz uma introdução de onde a sua nação veio. Volto a repetir, sem fanatismo, só estudando, senão você não vai entender nunca. Bom, aí você vai ver que o escritor do livro do Gênesis nos conta que Deus destruiu o globo terra. Deus ficou irado, porque a humanidade pecou contra ele. E ele destruiu o globo terra com um dilúvio. Todos nós conhecemos a história de Noé. O escritor do livro do Gênesis nos conta, no capítulo 6, como Deus destruiu o globo terra. E ele mostra que Deus poupou 4 homens e 4 mulheres. Deus poupou Noé, sua esposa, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as suas respectivas esposas. O escritor do livro do Gênesis nos mostra que estas 4 famílias povoou a terra. E ele faz questão de dizer quem é que povoara os continentes. É só acompanhar a leitura. Capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a família de Noé, Noé, sua mulher, Sem, Cã e Jafé, povoando o mundo. Aí você vê de onde vem a África, aí você vê de onde vem a Ásia, aí você vê de onde vem as Américas, enfim, a Europa. Mas o escritor faz questão de pegar um dos filhos de Noé, que foi o Sem, e pegou o mais nobre dos filhos de Sem. E ele vai seguindo a genealogia dos semitas. Ele não despreza a genealogia de Cã e nem a genealogia de Jafé. Só que ele usa 12 capítulos, usa 6 capítulos para mostrar a destruição do planeta Terra. E daí para frente o escritor do livro do Gênesis, ele vai até o capítulo 12,
Do capítulo 12 para frente, ele não fala mais dos descendentes de Cã e nem dos descendentes de Jafé, e muito menos dos descendentes de Sem. Ele usa somente um descendente de Sem, cujo nome é Abrão. Abrão surge no capítulo 12, e daí para frente, pode observar, capítulo 12, o escritor do livro do Gênesis, no capítulo 12, fala que surgiu um homem chamado Abrão. Capítulo 13, ele conta toda a história de Abrão. Capítulo 14, Abrão. Capítulo 15, Abrão. Pode observar, daí para frente, o escritor do livro do Gênesis fala só de Abrão. Capítulo 25, morre Abrão. E por que a gente sabe? Porque o escritor do livro do Gênesis está contando a história de Abrão. Daí para frente é o filho de Abrão, que agora já é Abraão, cujo nome é Isaac. Daí para frente o escritor do livro do Gênesis conta-nos a história de Isaac, não tem outra história. De repente ele mostra que Isaac teve 2 filhos e ele começa a contar a história dos 2 meninos, Esaú e Jacó. Mas observe que a história de Esaú, fica no meio do caminho, porque o intento, a preocupação do escritor do livro do Gênesis é contar a história de Jacó, o neto de Abraão. E aí vai. A gente encontra 12 filhos de Jacó, vão para o Egito, são escravizados no Egito. Jacó morre no capítulo 50 do livro do Gênesis. Por que a gente sabe? Porque o escritor do livro do Gênesis nos contou a história. Resumindo, do capítulo 1 ao capítulo 12, sem fanatismo, gente, estudando as Escrituras, do capítulo 1 ao capítulo 12 do livro do Gênesis, é uma introdução que o escritor está nos dando para falar de onde ele veio, para falar de onde o seu país surgiu, para falar a história do seu povo. Antigo Testamento é história verídica, com H. Quando você diz para um fanático, eu estou indo ali contar uma história da Bíblia, eu pensei que você era pregador. Miserável não sabe que história quer dizer aconteceu. Que história a gente até estuda, é matéria em colégio. Tem gente que toma pau, não passou, tomou 0 em história, porque não sabe nada de história. Ou seja, por que eu estou te contando com muita propriedade? Porque eu conheço a história. Qual é o objetivo do escritor do livro de Gênesis? Contar a história de como surgiu o seu país. Ele usa 12 capítulos. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí para frente é só sobre ele, de onde ele surgiu. Quem é o escritor do livro do Gênesis? Moisés. Moisés está falando de onde ele surgiu. Moisés está escrevendo que ele é oriundo de Adão e Eva. Ele pega o capítulo 12, de onde veio o pai, o patriarca, que o seu país, Israel, surgiu de um milagre, de um velho, de um casal de velhos, um velho de 100 anos e uma velha de 90 anos. Foi de um milagre. Os dois não tinham mais potência sexual. Abraão não tinha mais potência sexual. Sarai não gerava mais filhos, não tinha mais costume das mulheres, ou seja, não entrava em período fértil.
A gente sabe que Deus existe? Lógico. A gente confia em Deus? Lógico. A gente sabe que existe um só Deus? Lógico. A gente sabe que nós viemos de Adão e Eva? Lógico. Viemos do Big Bang? Lógico que não. Viemos de uma explosão? Lógico que não. Viemos do macaco? Lógico que não. E por que a gente sabe? Graças a Deus e aos hebreus que escreveram. Por que a gente sabe que viemos de Adão e Eva? Porque o escritor do livro do Gênesis escreveu. Senão a gente não ia saber nunca. Pois bem, termina o livro do Gênesis. O escritor do livro do Êxodo está contando como eles sofreram lá no Egito. Como Deus, com mãos fortes, tirara eles do Egito. Mas pode observar, é tudo história de Israel. Como os países surgiram, é do capítulo 1 ao capítulo 12. Daí para frente, é tudo sobre Israel. As guerras com Israel, as vitórias que Deus deu a Israel, Deus mandando maná do céu para alimentar Israel, Deus abrindo o mar vermelho para Israel passar. É tudo relação entre Deus e Israel, Israel e Deus. Acreditamos que Deus é poderoso? Sim. Por quê? Porque a gente vê o escritor nos instruindo dos milagres que Deus fez com Israel. Bom, aí veio a época de tomarem posse da terra prometida. Aí surgiu os profetas. Mas de onde? Judeu. E eles profetizavam para quem? Para Israel. Não teve um profeta que não era judeu. Isaías, Ezequiel, profeta se quiser, tudo judeu. Antigo Testamento, história do povo judeu, gente. Eles foram para o cativeiro, história do povo judeu que foi levado para o cativeiro. Cativeiro babilônico. Aí eles voltaram do cativeiro, o livro dos Salmos, é eles louvando a Deus. A gente vê Deus operando com o seu povo? Vê. Nós acreditamos em Deus? Lógico. Por quê? Porque a gente vê os milagres que Deus operou nesse povo, no meio desse povo. Ok. Quando eles foram para o cativeiro, Israel vai para o cativeiro babilônico, eles não têm Bíblia, porque foram levados cativo. Lá em Babilônia, eles têm que aprender o novo idioma daquele país. Babilônia fala aramaico, e eles tiveram que aprender aramaico. Lá no cativeiro, Deus levanta um sumo sacerdote e também escriba. Escriba quer dizer aquele que escreve, vem de escrita. Deus agraciou esse homem com alto conhecimento bíblico. E ele escreve 3 livros do Antigo Testamento. Primeiro as Crônicas, segundo livro das Crônicas, e o livro que porta o seu nome, Esdras. E escreveu em que idioma? O idioma que ele falava, babilônico. Ou seja, aramaico. Quando eles voltaram do cativeiro, vieram falando aramaico. Porque eles ficaram 70 anos lá. Teve gente que nasceu lá. Inclusive, Esdras nasceu lá no cativeiro. Era
levita, filho de levita, mas nasceu lá no cativeiro, e vieram do cativeiro para a terra prometida, para a terra santa, melhor dizendo, mas vieram falando aramaico. Ou seja, na época que Jesus entrou no mundo, ainda se falava aramaico. Uma região não queria falar o idioma do novo império, que era o Império Grego, que os gregos tomaram o trono dos babilônicos, e Israel agora passou a ser dos gregos. Porque quando você lê que eles voltaram do cativeiro, mas continuam cativo, tá? Que é uma loucura que quase ninguém percebe. Eles vieram do cativeiro, mas o território continua sendo o território. Israel é de Babilônia. Eles voltaram para povoar, para trabalhar, mas não estão livres não. Como o Brasil era território de Portugal, e aqui ficou sendo de Portugal por muitos anos. Quando o imperador Artaxerxes liberou o povo para voltar do cativeiro, 70 anos depois, voltaram do cativeiro babilônico, mas continuaram sendo propriedade de Babilônia. Até que Alexandre o Grande, um menino de 22 anos de idade, o pai do helenismo, o grande grego, toma o trono das mãos dos babilônicos. Quando ele toma o trono das mãos dos babilônicos, todo o território conquistado por Babilônia passa a ser agora de Alexandre, dos gregos. Inclusive Israel, que era de Babilônia, agora é de Alexandre o Grande. E o que é que o imperador fazia? Matar o idioma que se falava e implantar o novo idioma, que é o idioma do novo imperador. Falavam aramaico. E Alexandre o Grande disse: mata o aramaico e vamos implantar o idioma grego. Por quê? Porque é o Império Grego que está mandando aqui. Só que um grupo continuava falando aramaico para confundir os gregos. Aonde? Lá em Israel, que era chamado de rebeldes, era chamado de esquecidos, que eram os galileus. Os galileus falavam aramaico. Até que 100 anos antes de Jesus entrar no mundo, antes do verbo se fazer carne, antes de Cristo Jesus entrar no mundo, 100 anos antes, o imperador romano enviou uma tropa para a Ásia Menor. O comandante era o grande general Pompeu. E Pompeu tomou o trono das mãos dos gregos. Pompeu está enficando a bandeira de Roma em todo o território grego, porque aquele território agora já não é mais da Grécia, é de Roma. 100 anos antes de Jesus nascer, os romanos tomaram conta de Israel. Ou seja, desde que Israel foi levado cativo para a Babilônia, nunca mais teve um rei puro sangue no trono. Tinha, mas era pau mandado. Não era chamado de rei, era chamado de governador. Por quê? Só podia haver um rei, que era o imperador. Por isso você vai ler várias passagens. Governador Neemias, governador Zorobabel,
Por quê? Porque o imperador era o rei em Babilônia. Ok. De natureza que em Israel, quem está mandando agora é Roma. Mas aonde entra a introdução bíblica? Aqui. Aqui. Não tinham acesso, vou repetir, ninguém tinha acesso aos documentos da história do povo hebreu. Somente os hebreus. Judeu que se preza não ensina o idioma deles a ninguém. Eu quero as escrituras, não podia. Nunca na história, nunca foi traduzido para idioma nenhum a história do povo hebreu. Os 5 livros do Antigo Testamento, os profetas, as leis, não. Judeu não traduzia. Somente o rabino é quem ensinava. Quer aprender? Entra na sinagoga, põe um bumbumzinho lá e estudem. Não era permitido traduzir para idioma nenhum. Nunca na história. Até que quando Alexandre o Grande morreu, Israel é território grego. Quando Alexandre o Grande morreu, não deixou sucessor para o trono. Os seus generais, de comum acordo, dividiram o grande império entre eles. Você fica com a região tal, você fica com a região tal. E o Egito ficou com o grande general Ptolomeu Filadélfio. E o grande Ptolomeu Filadélfio, fiel a Alexandre, preservou a única biblioteca que havia no mundo em Alexandria. Demétrio, o bibliotecário, chegou para o grande imperador Ptolomeu Filadélfio e disse: grande imperador Ptolomeu Filadélfio, a biblioteca em Alexandria não é completa. Como não? É a maior biblioteca do mundo. A mais completa, ele disse, ela pode ser a maior biblioteca do mundo, mas não é completa. Está faltando a história dos hebreus no nosso idioma. Olha como Deus é tremendo. E Demétrio pediu para o imperador, e o imperador Ptolomeu Filadélfio entrou em contato com Elí-Azar, o sumo sacerdote em Israel, e disse: eu quero a história de vocês, em outras palavras, a Bíblia de vocês, traduzido no idioma do meu império.
o grego. E Eleazar enviou para o Egito, para Alexandria, no Egito, 6 homens de cada tribo. Da tribo de Judá 6, da tribo de Esacar 6, da tribo de Dan 6, da tribo de Naftali 6, 6 de cada tribo. Portanto, 72 homens, escribas, bilíngue, falavam os 2 idiomas, o hebraico e o grego. E esses 72 judeus, puro sangue, foram para Alexandria, para o Egito, e estiveram trancados, traduzindo todo o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Eles traduzem os 72 homens descendentes de Abraão, eles traduzem em 72 dias todo o Antigo Testamento, traduzido do hebraico para o grego. Mas não é que está liberado, não foi um documento só para aquela biblioteca. Judeu não permitia. Agora, moral da história, e eu finalizo agora. Aparentemente, é só história. Você olha e diz, interessante. O homem natural não entende das coisas espirituais. Você olha e só vê a história. Vê Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, contando a história do seu povo. Só que no livro do Gênesis, Moisés conta-nos como Deus fez o homem. E havia uma comunhão entre o homem e Deus. E Satanás aparece e corta o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus. E Deus prometeu. Por isso eu digo, aparentemente essa história. O homem natural não vai entender as coisas espirituais nunca. E Deus prometeu para Satanás. A primeira profecia bíblica, o primeiro profeta foi o próprio Deus. E ele disse: você cortou o cordão umbilical da amizade entre o homem e Deus. Não foi de baixo, perdão, de cima para baixo. Cortou aqui embaixo. Ele tentou o homem, não de Deus para o homem. Cortou do homem para Deus. E Deus disse: demore quantos anos demorar, eu vou enviar um, e este vai religar o homem a mim. Aí você observa os profetas estão profetizando que o Messias vai vir. E ele começa a dizer que quando o Messias vier, ninguém vai confundi-lo. Ele vai nascer de uma virgem, profecia. Ele vai entrar em Jerusalém montado no jumentinho, profecia. Tem cerca de 210 profecias que o Messias iria cumprir. Quando ele veio, ele disse: eu vim para cumprir as Escrituras. Muita gente não entende. Ele está dizendo: eu vim para cumprir o que está escrito sobre mim. Eu sou o cumprimento das profecias. Só que quando ele veio,
povo judeu não acreditou quem era ele. Olha que judeu espera o Messias vir. Judeu segue na risca a esperança que o Messias vai vir. Só que quando o Messias veio, pastora Mara, os judeus não acreditaram. Que eles imaginavam uma outra coisa. Aí Jesus veio, os judeus não acreditaram. Ok. Por que o senhor está dizendo isso? O Messias veio, nasceu de uma virgem. Todas as 210 profecias concernentes ao Messias se cumpriram nele. A última, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Quando ele foi crucificado, era normal quebrar os ossos do crucificado. E mais essa, a profecia que o Messias ressuscitaria ao terceiro dia. Quando ele foi crucificado, até os discípulos disseram: fui enganado. Por quê? Porque não existe esse tipo de morte, morte de cruz, deixada por Moisés. Moisés deixou várias mortes. Tem a expressão, você vai achar, pendurado no madeiro, mas nada tem a ver com esse tipo de morte. Era punição, punir alguém no madeiro. Como por exemplo o rei Saul morreu e os filisteus não deixaram ele ser enterrado e ficou a cabeça de Saul na estaca de uma cerca. E depois Davi foi lá, pegou os restos mortais e deu um enterro digno. Bom, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que quando Jesus foi crucificado, eles disseram, até os discípulos disseram: não é o Messias. Não é. Todo mundo critica Tomé, mas estuda a história. Estou dizendo que Tomé tem razão, não. Por quê? Porque esse tipo de morte era uma sentença romana. Roma teve mais ou menos 1000 províncias. A primeira coisa que Roma fazia quando tomava uma região, o Calvário. Calvário é uma sentença romana. Quem morre em morte de cruz não tem direito à sepultura. E quem tocar no crucificado será crucificado também. Se declara inimigo de Roma. Os discípulos disseram: não é o Messias. Eu imaginei que era. Aí chega de Roma um senador, Marcos capítulo 15, depois você lê. Marcos capítulo 15, depois você lê, versículos 42 e 43. Chega um senador. O que é que o senador está fazendo em Israel? Israel não tem senado, gente. Senado é lá na capital, em Roma. Mas está escrito José de Arimateia. Arimateia não é sobrenome. Arimateia é de onde ele era. Vai na minha linha do tempo, no meu Facebook. Eu estou lá, próximo de Arimateia. Estou dizendo: oi gente, estou com o celular. Aqui é Arimateia. Arimateia não é sobrenome, é um lugar. Está lá até hoje. Dista uns 15, 20 quilômetros de Jerusalém. E como é que ele é senador, se ele é judeu, se ele é de Arimateia? Ele tinha dupla cidadania, cidadão romano e judeu. E como cidadão romano, ele foi eleito senador. Mas e daí que? A lei dizia o seguinte: uma vez crucificado, tem que virar carne ou alimentação dos urubus.
das aves dos céus. Por isso o lugar chamava-se Caveira. Era normal encontrar várias caveiras ali. Calvário. O único na história. Jesus foi crucificado com 2 bandidos, Dimas e Gesmas. Dimas e Gesmas não saiu da cruz, só saiu Jesus. Por quê? Simples. Que a lei dizia assim: fica lá, não sai, entra em decomposição e vai caindo. Era normal 30 dias depois você passar lá na estrada e ver um pedaço de carne, um pedaço de mão pendurado lá em cima, o resto das vísceras. Era normal. Não tinha direito à sepultura. Fica lá. E o inciso da lei diz o seguinte: a não ser que haja uma intervenção do Senado. Parece que vejo Nicodemos quando viu seu filho na fé, José de Arimateia, visitando ele. Ele diz: olha, o meu lado judeu me trouxe de Roma para celebrar a Páscoa. Aí Nicodemo disse: celebrar a Páscoa nada, você veio para tirar essa dúvida de mim. Eu fui na casa dele, de madrugada, eu fiz testes, ele passou em todos os testes. Mas quando ele foi condenado à morte de cruz, eu disse: não é ele, porque não pode sair da cruz segundo a lei, a não ser que haja uma intervenção do Senado. E você veio de Roma, você chega de viagem, o Messias chegou. E aí vai José de Arimateia e pede o corpo de Jesus ousadamente. E Jesus saiu da cruz para que eu e você estivéssemos hoje dizendo: ele pagou todos os nossos pecados. Pode aplaudir, fica à vontade. Mas pastor Abílio, eu não estou entendendo. Você vai entender agora e aí eu finalizo. Gente, é ótimo os cultos de terra, é ótimo os cultos de pula-pula, é ótimo. Eu amo. Falando sério, eu amo. Nas nossas vigílias de antigamente, eu amo ficar assim, Eu amo. Agora vamos combinar. A maioria do pula, pensa no burrinho. Falando de burro mesmo. Está me chamando de burro? Não, estou chamando não, estou dizendo que é. A maioria não entende nada de Bíblia. Não conhece nada. Tem que pular? Tem! Agora, a gente tem que ter conhecimento. Quando o testemunho de Jeová chegar para pregar para tu, não, começa a pular para ele assim. Não funciona. Tem que ter conhecimento para debater, não para brigar, mas para convencer ele que ele está enganado, para convencer ela que ela está enganada. Agora vira moda, tem pastores, tem até igreja. Eu soube que abriram aqui também a igreja dos baitolas. Antes que é um pastor, né, que ele se veste de mulher. Diz que aqui, em algum lugar, eu vou fazer uma visita lá um dia desse. Vou lá, vou, em nome de Jesus, e conversar com ele. Coitado, está enganado. Você acredita em salvação? Lógico, se ele se converter. Agora dizer que continuar sendo baitola e vai para o céu, vai não. Daqui a pouco vai aparecer uma igreja de um maconheiro. Agora ele pode falar maconha e vai para o céu. Daqui a pouco vai aparecer a igreja do ladrão. Eu roubo e vou para o céu. Que desgrama é essa? Falta de conhecimento. Bom, deixa eu concluir. Essa é a introdução bíblica. Resumindo, fiz questão de dizer isso, que o Messias veio para cumprir as Escrituras. Aparentemente é só história, mas não é. O homem natural não vai entender as coisas espirituais nunca. Os profetas profetizaram para as nações. A gente encontra o livro dos reis,
as histórias, mas ali tem profecia. O Messias vai vir, vai religar o homem a mim, diz o Senhor. Quando o Messias veio, Israel não aceitou. Quando o Messias veio, Israel não aceitou. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque quando você abre no livro de Mateus, você encontra a história do nascimento, morte e ressurreição do Messias. Livro de Marcos, nascimento, morte e ressurreição do Messias. Livro de Lucas, nascimento, morte e ressurreição do Messias. Livro de João, nascimento, morte e ressurreição do Messias. E as cartas paulinas, as cartas de Timóteo e as cartas que enviaram os discípulos, o próprio Lucas, tudo é sobre o Messias. Toma a sua atenção para você entender isso. Todo o Novo Testamento fala só sobre o Messias. Antigo Testamento, história de Israel, como Deus fez o mundo, e dizendo que o Messias vai vir. Novo Testamento, você vai encontrar no Novo Testamento todas as 210 profecias que se cumpriram no Messias. Eu vou até escrever um livro sobre isso. O título será Judeus, o Messias já veio, que eles estão esperando até hoje. E olha que eu tenho amigos judeus. Tenho amigos judeus. A minha última viagem para Israel, eu não fiquei em hotel. Fiquei na casa de um casal judeu em Jerusalém. E eu quero até aproveitar o ensejo e mandar um abraço. Dar um abraço para a filha da minha querida Clema. Deus te abençoe. Deus te guarde. Sheridan. Acho que falei certo, né? Sheridan. Deus abençoe. E também meu querido Airon, querido Airon, esposo da querida Ingrid, que mora em Tel Aviv, que já nos levou em Israel por 2 vezes e não deixou pagar nada, nem o hotel não deixou eu pagar. Então eu tenho amigos, mas a verdade seja dita, o Messias já veio. Eles acreditam que Jesus veio, sim, é fato, mas que Jesus foi um dos profetas, mas o Messias ainda está sendo aguardado até hoje, e as 210 profecias já se cumpriram. Mas por que você está dizendo isso? Para finalizar, e a semana que vem a gente já entrar, não mais em introdução bíblica, mas já falando das matérias teológicas. Quem é que teve coragem? Porque Novo Testamento fala do Messias. Judeu não aceita, a não ser o judeu messiânico. Judeu não aceita, Israel não aceita que Jesus é o Messias. Faz mais de 2000 anos que o Messias já veio. Jesus nasceu no ano 4, quando Roma zerou o calendário, e de lá para cá, tem 2000 anos já, 2022. Então, eles não acreditam. Novo Testamento é Messias, é messiânico, é Jesus. Novo Testamento é cristão. Os 27 livros, desde Mateus até Apocalipse, é livros cristãos. O Antigo Testamento é livro hebreu. E como é, se eles não aceitam, como é que isso foi unido aqui? Quem é que foi macho para colocar esses livros juntos? Como foi isso? Os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, saíram pelo mundo pregando, e eles pregavam em grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. E eles vão ganhando almas, pregando em grego. Paulo revolucionou a Grécia.
Paulo revolucionou, até que Paulo chegou em Roma. Paulo, você pega o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo ficou 2 anos pregando, com guarda na porta da casa de Paulo, e Paulo fundou o trabalho em Roma. Pedro saiu de Babilônia, que Pedro era o pastor em Babilônia, pelo menos é o que diz a própria carta dele. Ele soube que Paulo estava em Roma, fazia anos que ele não via Paulo, ele foi para visitar Paulo. A história diz que o maluco do Nero estava tocando fogo em Roma e botando para cima dos cristãos. E a história diz que a mulher que Nero era louco por ela, se converteu ao cristianismo. E ele tocou fogo em Roma para botar para cima dos crentes. E aí começou a perseguição aos cristãos. Começou a perseguição aos cristãos. Até que um imperador se converte. Até que o imperador se converte, e ele diz, isso no ano 300, tá? 385. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Então, ano 10, ano 20, ano 300. No ano 385, olha isso, ano 385, o imperador se converte. E ele baixa um decreto: aonde houver uma bandeira de Roma, a religião aí tem que ser a religião do imperador. O imperador é cristão. Então chega de adorar fulano, betano, ciclano, tem que adorar o Cristo. E aí, a sede vai estar aqui em Roma. Então, nós seguimos a doutrina dos apóstolos. Isso é o imperador que está falando. Seguimos a doutrina dos apóstolos. E aí surgiu a igreja católica. Por que a palavra católica? Pode perguntar para o dicionário. A palavra católica quer dizer mundial. Nada mais. Imperial. Então a igreja mundial. Por quê? Porque o império dele é propriamente dito em todo o mundo. Então a igreja mundial, ou seja, a igreja católica, que quer dizer mundial. Apostólica, porque segue a doutrina dos apóstolos. E romana, porque a sede está em Roma. Ela era uma igreja pura, seguia literalmente o que os apóstolos ensinaram. Aí ele dissera: eu quero uma Bíblia unida. Antigo Testamento, que fala que o Cristo vai vir, e o Novo Testamento, cumprimento que o Messias já veio. E eu quero no idioma do meu império. Eu quero em latim. Chega em Israel, e eu finalizo agora, gente. Está gostoso pra caramba. Chega em Israel, um velhinho, profundo nas escrituras, falava 3 idiomas. Falava hebraico, grego e o idioma nativo dele, que era o latim. Que Roma nessa época fala o latim. Esse velho profundíssimo teólogo fala 3 idiomas, louco por Jesus. Ele chega em Israel, enviado de Roma, entrou em uma gruta no ano 385, 86 mais ou menos. Não se esqueça que nessa época não tem lâmpadas, é na base da lamparina.
Não existe papel. É na base dos pergaminhos. As letras eram desenhadas propriamente dito. Não escrevia, eram desenhos. Tinha que esperar secar. Esse velho entra numa gruta. E eu lhe peço que, por favor, vá na minha linha do tempo do meu Facebook. Eu tive a honra de ir nesse local, nessa gruta, aonde o grande homem de Deus, Jerônimo, entrou na gruta e começou a traduzir todo o Antigo Testamento, do hebraico para o latim, que é a língua do império, e todo o Novo Testamento, do grego para o latim. Ou seja, quem uniu foi Jerônimo. Uniu o Antigo Testamento com o Novo. Se judeu não acredita que Jesus é o Messias, quem é que teve coragem de unir isso aqui? Olha como Deus é tremendo. Olha o trabalhar de Deus. Quando Jerônimo bate ponto final, escrevendo a última letra do Apocalipse, bate ponto final, Jerônimo morreu com a caneta na mão. Terminou de traduzir e morreu. E aonde Jerônimo traduziu? Numa grutazinha, em Belém. E Jesus, cidentemente falando, não coincidência, mas Jesus cidentemente, aonde Jesus nasceu, na gruta, aonde Jesus nasceu, Deus levantou Jerônimo para traduzir a nossa Bíblia. Só que a igreja tornou-se apóstata. A igreja tornou-se apóstata, desviou-se da verdade, porque entrou muito luxo, entrou muito dinheiro, muito poder. Não estou falando de poder celestial, não, poder aquisitivo. E agora a igreja começou a... Teve deles que dizia, um exemplo, pastor Abílio Santana morreu, ele era pastor dessa igreja, vamos enterrar o pastor Abílio aqui na igreja. E a igreja disse, sim, enterrar. Um ano depois, gente, faz um ano hoje que o pastor Abílio morreu, vamos chorar um pouco. Olha, começou a entrar cultos aos finados. De repente começou, pastor Abílio é intermediário entre Deus. Aí identificaram Abílio, passaram a adorar Abílio. Aí entrou a idolatria. Só que um grupo disse, opa, não aprendemos isso não. Não aprendemos isso. E aí a própria igreja começou a perseguir quem não aceitava ser apóstata. Aí vem umas histórias que nós saímos de lá. Não, nós seguimos ainda hoje a doutrina dos apóstolos. Foram eles que se desviaram. Aí Lutero, porque o luterano não tem nada a ver com luterano. Problema de Lutero. Não. Lutero tem a ver com reforma. Eu não tenho nada a ver com Lutero. Eu sigo a doutrina dos apóstolos. Igreja saiu. Que os evangélicos saíram de onde? Evangélico não saiu. Foram eles que saíram de nós. Quem está pegando? E baixou um decreto. Para concluir a minha fala. Baixou um decreto. É proibido traduzir a Bíblia para outro idioma, sob pena de morte, bradou o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana.
É proibido traduzir a Bíblia do latim, porque só havia em latim. Só havia em latim. A primeira, só havia em latim. Quem traduzir, morre. E ninguém pode pegar. Aí começaram a dizer, quem pega na Bíblia fica doido. Se lê a Bíblia fica maluco. Jogaram a Bíblia de lado e começaram a pregoar as suas heresias. A Bíblia foi traduzida no ano 390 depois de Cristo. No ano 390 depois de Cristo, foi traduzida a Vulgata. Jerônimo colocou o nome de Vulgata. Por que Vulgata? Porque vulgar, não no vulgar pejorativo, mas ele traduziu em um idioma que todos entendessem. Ele não dizia vos digo, ele dizia eu digo para você. Ele não dizia vartes, ele dizia vá logo. Então ele traduziu numa linguagem acessível, por isso Vulgata. Pois bem, e foi batido o martelo que não podiam traduzir de jeito nenhum. No ano de 1380, olha que a Bíblia foi traduzida em 390. 390. No ano de 1380, faltando faltando 10 anos para 1000 anos. Faltando 10 anos para 1000 anos. Porque ela foi traduzida em 390 para o latim. Em 1380, faltando 10 anos para fechar 1000 anos de silêncio, de escravidão. Ninguém tinha Bíblia nos seus idiomas. Os países estão se desenvolvendo, mas ninguém tem Bíblia no seu idioma, sob pena capital. Até que lá na Inglaterra, Deus levanta um homem temente a Deus, John Wycliffe, que não podemos esquecer esse homem. John Wycliffe traduziu todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, a primeira tradução bíblica no mundo, do latim para o inglês. Mas você vai morrer de seu morro, mas eu vou dar esse alimento ao povo. Ele traduziu do latim para o inglês. 1000 anos sem ninguém ter tradução para o seu idioma. John Wycliffe. Eu tive o prazer de visitar o túmulo de John Wycliffe. Que Deus abençoe o apóstolo Wesley, que me proporcionou, através do pastor Alexandre, lá na Inglaterra, em visitar a cidade de John Wycliffe. Assim que você entra, está bem grande uma placa. Eu tirei foto nessa placa. Está lá o nome de John Wycliffe. Houve um concílio para julgar John Wycliffe. John Wycliffe não era qualquer um. Era o pai, é o pai do ensino na Inglaterra. Fundou uma faculdade na Inglaterra. E aí, John Wycliffe estava proibido de sair na rua, até que o veredito viesse de Roma. O veredito chegou. Só que 2 dias antes do veredito chegar, o veredito era culpado. E sabe qual era o tipo de morte? Amarrar num pedaço de pau e tocar fogo. Roma condenou John Wycliffe, dizendo que ele era culpado por ter dado
traduzida. Só que 2 dias antes do veredito chegar, Deus tomou John Wycliffe para si. Deus o abraçou, morreu John Wycliffe, foi enterrado com honrarias. Mas pasme, sabe o que é que Roma fez? Desenterrou John Wycliffe, tocou fogo nos restos mortais, e jogou as cinzas no rio. E assim perdurou por alguns anos. A Bíblia em inglês, os filhos de John Wycliffe, propagou o Evangelho por toda a Inglaterra. Para quem não sabe, os filhos, talvez isso seja inédito, para quem não pesquisa. Para quem não sabe, os filhos de John Wycliffe já tinham traduzido, começou só a copiar. Agora é só copiar do inglês para o inglês. E começou a distribuir do inglês para o inglês, do inglês para o inglês. E tome Bíblia. A Inglaterra hoje, a maioria, são chamados de John Wycliffistas. São filhos na fé de John Wycliffe. Para quem não sabe, eles foram condenados, não à morte, mas ao exílio. Os John Wycliffistas foram condenados ao exílio, para fora da Inglaterra, e mandaram para um povoado que era território da Inglaterra. Mandaram eles para lá, exílio, mandaram para o exílio, foram exilados. Na Nova Inglaterra, os John Wycliffistas chegaram na Nova Inglaterra e começaram a desenvolver. E quem é a Nova Inglaterra hoje? Estados Unidos das Américas, o país mais evangélico de todo o globo terráqueo. Se você pode aplaudir o Senhor, os céus te agradecem. Aleluia! Deve ter gente murmurando aí que só, né? Agora, e a nossa Bíblia? E a nossa Bíblia? 1380 para o inglês, 1691, em 1691, guarda isso, em 1691, Deus levantou um homem, João Ferreira de Almeida, um português de Portugal. Vê que maravilha, o Brasil foi descoberto por Portugal. E João Ferreira de Almeida, um português, traduz do inglês para o português. E hoje a gente tem Bíblia em português, no nosso idioma, para a honra, para a glória do Santo Deus. Aleluia! Se quiserem murmurar, fiquem à vontade. Passei, me empolguei. Era só 1 hora de estudo e já estamos em 1 hora e 40 minutos. Propague isso. Vou salvar. Quem está nos filmando é o meu filho, pastor Misael Santana. Vou salvar isso aí e você pode pegar e compartilhar. Você vai estar abençoando muita gente. Abençoando muita gente. Eu tenho certeza que um monte de gente vai dizer obrigado, pastor, por estar passando isso para a gente, e outros vai ser usado pelo diabo por nada. Eu me esforçando para ajudar o miserável, e vai falar, vai bater em mim, vai falar bobagem. Eu só não vou mandar quebrar a sua cabeça, que eu sou crente. Amados, Deus abençoe, Deus guarde, um beijo no coração. Quem ouviu Deus falar, aplauda Jesus.